Porque o problema, ele é criado pela gente, ele se desenvolve dentro da gente e ele é destruído também dentro da gente. É difícil ter essa compreensão porque a gente não está para dentro, a gente está para fora. A gente está envolvido com o mundo. Então a gente está sempre procurando culpados, se vitimizando, achando que são as injunções externas, as injustiças, isso, aquilo, outro. O inferno, como dizia Sartre, são os outros, não sou eu. Comigo está tudo bem. Então a gente tem essa coisa de viver para fora. Só que, diferente de todos os grandes movimentos da história, pensadores da história, Jesus foi, talvez ele tenha trazido isso de Buda também, de Krishna, ele foi um ser iluminado que trouxe uma doutrina voltada para dentro. Fez as pessoas olharem para dentro de si. Não se importou em julgar, não se importou em ter preconceitos, enfim, em promover a luta, o confronto, colocar-se atrás de trincheira contra isso ou contra aquilo, não. Jesus foi uma pessoa pacífica. E uma das frases de Jesus, que aliás também está nos Salmos, quem lê os Salmos vai encontrar essa mesma frase, é a seguinte: os mansos herdarão a terra. Então essa mansuetude é que a gente precisa buscar. Essa mansuetude de se colocar-se no mundo de uma forma mais amena, suave, sem problematizar o outro, sem problematizar o mundo, sem problematizar a família, trabalho, eventos, situações, nada. Transformando tudo isso numa aventura, numa experiência de aprendizado, de crescimento, sempre com gratidão, com aceitação, né? Com sentimentos de teor avançado, de teor, sabe, que pode realmente transformar a nossa vida. E isso só é possível quando você volta o seu olhar para dentro de si e percebe que a raiz de todos os problemas está na gente. Na maneira como a gente olha para o outro, para o mundo, para as coisas que acontecem em nossa vida. E principalmente, gente, a maneira como nós olhamos para nós mesmos, que é sempre a pior possível. É de não aceitar-se, de não aprovar-se, de não gostar de si mesmo, de imaginar-se melhor, existe uma desconexão total entre as suas expectativas e a realidade. Isso provoca o quê? Provoca decepção, frustração, tristeza, provoca uma baixa autoestima e faz com que você comece a vibrar num padrão muito mais pesado e comece a atrair coisas ruins, porque a gente atrai as coisas boas ou as coisas ruins de acordo com o nosso padrão energético. Isso é energia, não tem jeito. As coisas boas só acontecem para a gente quando a gente está bem. Elas não vão acontecer se você está mal. Se você está mal, você vai continuar atraindo coisas ruins. Então você precisa mudar isso. Você precisa fazer uma inflexão total na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de se comportar, de lidar com a experiência da vida. E ninguém pode fazer isso por você. É só você mesmo. Por mais que a gente falhe aqui, por mais que a gente repita sempre, bata sempre nessa mesma tecla, a responsabilidade pela mudança, pela transformação e pelo nosso melhor é nossa. Não é de ninguém mais. Tá certo? Então é isso. Me empolguei, porque estou vendo velhos amigos aqui, ó, que vieram de onde? Estavam em Londres, né? Como é que está a turma lá? Tudo bem? É isso. Sejam bem-vindos. Que ancore aqui. É isso aí, gente. Então, você tem algum recado? Tem. Acho que eu ia pedir para ser rápido. É que a gente vai fazer a abertura da rifa. Boa noite a todos. Já aproveitar, né, que se tiver algum assistido aqui que ganhou, já leva. Vou precisar da ajuda do Léo. Kelly, vem me ajudar também, que eu demoro um ano aqui para achar o nome, por favor.
É rapidinho, gente. Ó, a gente vai fazer a abertura da rifa aqui no horário da palestra, hein? Começa com B. Claudete. Claudete. Nada. Eu ia falar com a Samira. Claudete? É. O Cláudio. É? Agora qual dos dois Cláudios? Tem dois Cláudios na casa. Ele tem essa. Eu acho que é você mesmo, porque o outro É o Cláudio nome. ele coloca Ioque, acho que é Ioque. Ah, parabéns, Cláudio. Vai comer lá em casa. Vou virar o grupo aqui do Nizaga. A gente, quem colaborou, os nossos sinceros agradecimentos. Ganhou um fondue e agora veio esse calor. Não, Paulo, ganhou 3. É? É o Vai esfriar? Pedron e o aparelho de do fundo. Como vamos? Ah, no sábado agora a gente vai ter o bazar das 10 às 15 horas. Ajudem-nos a divulgar, quem quiser colaborar também participando na arrumação, na hora que a gente termina aqui, que precisa de bastante ajuda. Aliás, quem não estiver no grupo da casa e quiser entrar, que lá a gente tem todos os recados da casa, tá? Vai ficar mais fácil para falar. Então é isso, o trabalho das marmitas continua sempre o convite para ajudar a fazer as refeições, das 10 às 15 horas aos domingos. E sempre aqueles mesmos pedidos das doações do bazar. Aquelas coisas paradas em casa, traz para nós, por favor. Pode fazer a leitura, por favor? Pode. Então, hoje a gente está no livro de Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse-lhe: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Uma frase interessante aqui no final, que eu não tinha parado para pensar. Esse homem também é filho de Abraão. Porque Abraão é o tronco de todo o povo judeu veio de Abraão, né? Das 12 tribos de Israel. Então, quando ele fala, esse homem também é filho de Abraão, é como se ele dissesse, esse também é filho de Deus. Embora ele seja um cobrador de impostos, um chefe dos cobradores de impostos, seja uma pessoa de má índole, uma pessoa corrupta, uma pessoa que já passou a perna em muita gente, uma pessoa que usou do seu poder para extorquir muita gente, uma pessoa que era detestada por todos, esse também é um filho de Abraão. O que mostra que ninguém está perdido, que Jesus, aquilo que ele dizia sempre, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí nosso comportamento é sempre o contrário, né? As pessoas problemáticas a gente foge. A gente passa ao largo, né? Igual aquela história como é que chama aquela passagem, Célia? Nós contamos dela na semana passada, do bom samaritano. Bom samaritano, a pessoa está lá estrebuchando, aquilo é um problema para ele, então ele se afasta, passa do outro lado para não socorrer. Essa história, gente, ela é muito curiosa. Eu estava fazendo uma análise, estava fazendo um estudo dessa história,
essas histórias, elas são contadas, mas de uma forma subliminar. Elas trazem dentro de si grandes ensinamentos. É preciso fazer uma decodificação daquilo. Existem aspectos simbólicos ali, representações da realidade, que pode ser trazida para os dias de hoje, para a nossa realidade. E a gente vai perceber o que representa cada elemento desse texto, dessa narrativa. O que é Jesus nesse contexto? O que é Zaqueu? O que é a figueira, a árvore que ele subiu? Por que ele subiu? Por que ele era uma pessoa baixa e precisou elevar-se numa figueira para ver Jesus, para encontrar Jesus? Então, se a gente trouxer isso para uma análise simbólica, a gente vai encontrar grandes verdades. Porque vamos imaginar o seguinte: começa por Jericó. Jericó foi a cidade que, se eu não me engano, onde Josué tocou as trombetas e derrubou os muros ao som das trombetas para entrar dentro da cidade, né? É uma cidade que foi desmoronada por Deus. Os muros dessa cidade foram desmoronados pelos sons da trombeta de Josué. Então, já começa por aí, usar a história, essa cidade como a cidade dessa narrativa. Porque o texto traz uma coisa de desmoronar, de desconstruir, né? De deixar de ser aquele ser e transformar-se em outro. Quando Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa. Quando Jesus diz isso para Zaqueu, o que a gente pode entender de tudo isso? Zaqueu era uma pessoa extremamente poderosa, extremamente rica. Ele trabalhava para os romanos. Ele era uma espécie de fiscal, chefe dos fiscais, dos coletores de impostos. Então, é uma pessoa que enriqueceu muito. E, ao mesmo tempo, ele era extremamente detestado, porque os judeus não gostavam dos cobradores, dos publicanos, de quem trabalhava na coletoria. Então, ele ficou sabendo que Jesus chegaria a Jericó. Aquela alma angustiada, aquela alma entristecida, que, embora tivesse dinheiro, tivesse poder, ele tinha muitos problemas. Problemas de consciência, problemas de não sentir-se livre, problemas de não ter paz de espírito. Porque buscou um caminho artificial, uma realização no mundo. Então ele estava assim, uma pessoa de baixa estatura, dizem até alguns textos, alguns estudiosos, que ele poderia ser um anão, mas enfim, uma pessoa de baixa estatura, com extremo poder. Para ver Jesus, ele tinha que se elevar. Então, se Jesus representa a salvação, ele acreditava que, para alcançar essa salvação, ele precisava elevar-se, mesmo que fosse de forma artificial. Essa elevação, que é ele, representada por ele subindo na figueira, essa elevação artificial de Zaqueu é mais ou menos o que as pessoas buscam, representa aquilo das pessoas que buscam um destaque no mundo, uma elevação artificial, acreditando que vão encontrar a realização por esse caminho. Ele acreditou e seguiu esse caminho, mas não sentia-se realizado. Aí Jesus, que não por acaso foi a Jericó, já foi a Jericó com o objetivo de encontrar-se com Zaqueu. Quando viu Zaqueu na árvore, disse: Zaqueu, desça da árvore. Essa descida é uma coisa muito curiosa. Você não vai encontrar a sua salvação elevando-se de forma artificial. É preciso que você desça. Como que em outros textos, ele sempre usou essa expressão: quem se elevar será rebaixado. Não é isso? E quem se rebaixar será elevado. Então, olha que lição bonita, mostrando que
Zaqueu estava absolutamente equivocado ao pensar que encontraria a realização através de uma elevação artificial, seguindo essas ilusões do mundo, elevando-se pelo poder, pelo dinheiro, pela imposição que ele fazia, que ele tinha diante daquele povo sofrido. E Jesus falou, não, querido, desce. E aí, quando ele percebeu Jesus, que representava, portanto, essa salvação, que ele estava na mesma altura dela, ele sentiu-se realizado. E aí Jesus disse, hoje eu vou habitar a sua casa, eu vou dormir na sua casa. A salvação entrando naquele homem, aquele homem que renunciou, portanto, às ilusões de uma ascendência ilusória no mundo, por uma ascendência real, colocou o pé no chão, assumiu o tamanho que ele tinha, assumiu a realidade, as condições que ele realmente havia conquistado. E percebeu que ele não era melhor do que ninguém, que ele não era maior do que ninguém. Tem uma música do Regis Danese que tocou bastante no meio evangélico, que é aquela música do Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Ela é muito linda, essa música, mas é um equívoco tão grande. Mostra que a pessoa que compôs não entendeu que essa subida é o grande erro de Zaqueu. E ele se realiza quando desce, quando diminui a sua importância, quando livra-se da vaidade, do orgulho, de toda aquela grandeza artificial. Quando ele desce, quando ele se rebaixa, aí é que ele se eleva. A elevação de Zaqueu se dá no momento que ele desce. Essa descida representa, portanto, um processo contrário do que a música diz. Nós temos que descer, gente. E esse descer significa muita coisa. Significa nós diminuirmos cada vez mais a importância que nós damos a nós mesmos. A importância que nós estamos dando a esse personagem que nós estamos criando, ilustrando. Porque isso não tem outro nome além de orgulho e vaidade. Nós estamos querendo, totalmente preocupados com o verniz de um personagem que precisa, pelo contrário, perder importância, perder grandeza. Quem tentar salvar essa vida irá perdê-la. Quem perder essa vida será salvo. Então a gente está tentando salvar uma vida ilusória de um personagem criado nesse mundo, aquilo que a psicologia chama de ego. A gente está querendo realizar o próprio ego. E esse é o grande mal da humanidade, é o egoísmo. E a solução para todos os males é justamente quando você deixa de dar importância para as coisas que você colocou tanta importância, para as coisas que foram tão decisivas na construção de uma ideia, de um eu, que é irreal. Então, esses ensinamentos de Jesus, eles mostram isso. Eles mostram o Zaqueu representando toda a humanidade, representa o equívoco das pessoas de quererem alcançar a realização através de uma elevação artificial. E não de uma elevação interior. Uma elevação que pressupõe o seu desenvolvimento psicológico, espiritual, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de aceitar, a sua capacidade de ser grato a tudo, de compreender, de confiar em Deus. Confiar em Deus não é algo simples. É entender que você não está no controle, que as coisas acontecem sob uma outra gestão, que tem uma inteligência maior pensando o que é melhor para você. E não é você mesmo, porque você é guiado por desejos. E essas coisas, e essa força que te direciona,
ela não está preocupada em atender os seus desejos. Ela está preocupada em te trazer um desenvolvimento, um crescimento, uma melhoria do seu ser como um todo. E é por isso que a gente passa por tantas experiências no mundo. Experiências distintas. Cada um vivendo uma situação, passando por dificuldades e obstáculos que são específicos porque são voltados para as demandas de cada um. Tem pessoas que precisam desenvolver a humildade, tem pessoas que precisam desenvolver a confiança, tem pessoas que precisam aprender a alegrar-se, tem pessoas que precisam desenvolver a coragem, há pessoas que precisam desenvolver a perseverança, a serenidade, tem pessoas que precisam desenvolver o desapego. Cada um tem necessidades específicas. Uns trazem já conquistas em determinadas áreas, mas não trazem outras. E outros já trazem outras áreas, mas não trazem naquela área que você tem desenvolvido. Então, juntos, nós vamos uns aprendendo com os outros. Esse é o princípio da lei de sociedade, que é tão necessária para o equilíbrio e para o desenvolvimento da nossa condição. Então, quando a gente olha para o mundo com preconceito, tentando colocar cada um dentro de uma caixinha, tentando, sabe, classificar as pessoas, a gente não tem noção do tamanho dessa insanidade de julgar as pessoas apenas por aquele recorte que você está fazendo delas. Porque é isso que a gente faz. A gente faz pequenos recortes da pessoa e quer que aquilo represente a pessoa como um todo, e não é. A pessoa ela pode ser grandiosa, ter habilidades que você até desconfia. A pessoa pode ter conquistas de outras vidas que você ainda não alcançou. Pode, sim, apresentar deficiências intelectuais, financeiras, isso, aquilo, outro, mas isso não é tudo. Isso é apenas um recorte que a gente está fazendo daquele ser. Quantas vezes a gente não vê pessoas simples, sabe, dos rincões desse país, do interior, pessoas que estão ali, naquele mundinho, mas que tem uma sabedoria, que tem uma grandeza, que tem uma capacidade de enfrentar qualquer problema sem ser afetado, que é capaz de te tranquilizar com poucas palavras, palavras simples, trazer uma paz de espírito para qualquer um que for conversar com ela. De onde ela trouxe isso? Que conhecimento inato é esse? Em contrapartida, outras pessoas com graduações e mais graduações e pós-doutorados e isso e aquilo outro, falando vários idiomas, que diante de um problema desse tamanho assim se desequilibra, perde a estribeira, é capaz de fazer qualquer loucura. Então, onde que está? O que de fato é importante para a gente analisar no outro? Será que é esse peso intelectual que a pessoa um dia vai ter que se esvaziar de tudo isso? Ou será que são essas conquistas que a pessoa já traz? Que só de estar na presença dela você já se sente bem. Então a gente tem que descomplicar a nossa alma. A gente tem que começar a trazer um pouco mais de leveza para o nosso ser. Tentar deixar de transformar tudo em problema. Porque é o nosso olhar que é problemático. Os olhos são o espelho da alma. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será iluminado. Se eles forem ruins, você viverá em trevas. Então é a forma como a gente olha. A gente olha para as coisas com preconceito. A gente olha para as coisas
e reveste essas coisas com aquilo que existe de pior dentro da gente. Com o nosso ódio, com as nossas frustrações, com o nosso preconceito, com tudo aquilo que a gente construiu e não quer desconstruir. Porque a gente pode desconstruir isso também. A gente pode aprender a viver no mundo aceitando as pessoas como elas são, vendo de uma forma integrativa, sistêmica, e não em guerra contra o mundo, atrás de uma trincheira, apontando o dedo para o outro, julgando, condenando, ou seja, contribuindo da pior forma para o resultado energético do planeta. Então nós temos responsabilidade sobre isso, viu, gente?